E a esposa dele, e foi inspirador porque tudo que a gente conversou durante o jantar foi sobre a graça e como Deus constrange a gente em tudo que faz. Falou, mano, fala um pouco da história da igreja. Eu falei, cara, é constrangedor tudo que a gente está vivendo. É constrangedor lembrar que quando a gente estava no mutirão começando essa igreja, Deus enviou um marceneiro para ajudar no palco, mas não tinha madeira para o palco, e o próprio marceneiro comprou a madeira e construiu o palco que a gente pregou horas depois. É constrangedor lembrar que Deus ia acrescentando. É constrangedor lembrar que em um dos momentos a gente estava conversando sobre o que precisava comprar na Home Depot, e eu falei para os meninos, a gente precisa comprar logo material elétrico. Eu estava lembrando disso, cara, e ele ficou constrangido com esse testemunho. E aí alguns meninos estavam juntos, alguns jovens falaram, pastor, mas não tem eletricista ainda, vamos deixar para comprar isso amanhã. Eu falei, se não tem o material, Deus não vai enviar o eletricista. E a gente ficou ali por uns 2 ou 3 minutos eu tentando convencê-los, até que um deles foi para Home Depot comprar. Passam 15 ou 20 minutos, chega alguém que a gente nunca viu na vida e fala, tudo bem, eu sou o primo da Camille, ela falou que vocês estão precisando de ajuda, o que eu posso ajudar? Cara, o que você souber fazer, o que você faz? Eu sou eletricista. Aí a gente começou a rir, olhar um para o outro, falou, espera só um pouco que o material já está chegando. É constrangedor lembrar, irmão, que essa igreja começou na sala de reunião de coworking. Enquanto a gente arrumava o culto, o cheiro da marola de maconha era absurdo dentro daquele salão. Alguém lembra disso? É constrangedor olhar para cada um que faz parte desse time, porque nenhum de nós merecia fazer o que faz, estar onde está. Mas isso é graça, e é isso que vai definir o teu ano de 2021. Eu oro para que 2021 seja um ano em que você não consiga explicar com estratégias o que você viveu. Você vai ficar tão embasbacado, você vai ficar tão surpreendido, constrangido, que você vai falar, cara, é só Deus, irmão, esse ano é só Deus. Você crê nisso comigo? Diga amém. Então o que a gente precisa parar para pensar não é o que pode nos levar a viver o melhor ano da nossa vida. A gente já sabe, a única coisa que pode levar a gente até lá se chama graça. O que a gente precisa parar e pensar e meditar é o que pode parar a gente nesse ano. E a gente começou a falar sobre isso, é quase que uma série que a gente está fazendo sobre o que pode parar você em 2021. Pastor, por que começar um ano falando sobre o que pode parar a gente? Você não acha que isso é down demais? Não, down é você parar sem saber o que te parou. Down é você se frustrar sem saber o que te frustrou. Agora, quando nós sabemos o que pode nos parar, irmão, a gente sabe também o que pode nos mover. Um dos livros mais vendidos e comentados fala sobre a arte da guerra. Sun Tzu, um general milenário, ele fala sobre estratégias quando você vai entrar numa guerra. E uma das estratégias que ela é milenar e todos os exércitos na face da terra utilizam até hoje é você conhecer o teu inimigo antes de se posicionar no campo de batalha. Você precisa saber contra quem você está lutando, você precisa saber qual é o suprimento que ele tem, você precisa saber de que forma ele te ataca, porque se você não conhece contra quem você está batalhando, você já entra no campo de batalha vencido. As nossas armas não são naturais, mas elas são poderosas em Deus para destruir tudo aquilo que se levanta contra nós. As nossas batalhas, como a palavra diz em Efésios 6, não são contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então Paulo diz, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes no dia mau, para que possam permanecer de pé contra as astutas ciladas do diabo. Paulo está dizendo, ei, seja sábio, seja prudente, seja ousado. Se revista da palavra, se encha de fé, permaneça de pé no dia da batalha, porque certamente a batalha vai acontecer, irmão. 2021, se vai ser o melhor ano da sua vida, provavelmente vai ser o ano mais desafiador também, porque não existe glória sem batalha, não existe ganho sem que haja luta, no pain, no gain. Isso é real life. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, que ela está num processo de saber lidar com os desafios no meio da jornada. Eu falei, cara, deixa eu te explicar algo sobre a vida real. A vida real
sempre vai trazer para você lutas, problemas. Nem sempre vai ser do jeito que você achou que seria, nem sempre vai ser agradável ou confortável. Mas se você souber lidar com isso, cara, você vai ter uma vida extraordinária. O Leandro Barreto fala muito sobre a Mimimi Church, a geração do mimimi. Uma coisa que pode parar a gente é se a gente ficar esperando do Evangelho aquilo que o Evangelho nunca disse que nos daria. Evangelho não é conforto, Evangelho é propósito. Evangelho não fala a respeito de um monte de filho mimado sendo poupado da batalha. Evangelho fala a respeito de filhos que estão no campo sendo chamados para liderar nas batalhas. É como Davi, irmão, nem foi cogitado pelo pai para ser ungido. Onde é que Davi estava? Estava trabalhando. Davi estava nas malhadas, estava lutando com ursas, estava lutando com leões, estava protegendo o rebanho. Então Deus pega um menino no meio das malhadas e coloca para liderar exércitos. E é isso que Deus tem para nós. Então quero te lembrar, em nome de Jesus, se você está comigo ainda, diga amém. 2021 não vai ser um ano extremamente fácil, mas Deus nunca disse que seria fácil. 2021 não vai ser um ano em que tudo vai acontecer do nada. Do nada demora muito tempo para acontecer. Mas, se permanecermos, 2021 já é o melhor ano da nossa história. Você crê nisso? Amém? Então, sobre tudo que pode nos parar, hoje eu quero falar sobre um ponto especial. Eu quero falar sobre falta de fé, falta de ousadia. A palavra diz, irmão, que Jesus, eu gosto de falar sobre isso porque esse entendimento mudou tudo na minha história, no meu ministério. Algumas pessoas perguntam: pastor, por que você está sempre, parece que você está incendiado, às vezes parece que você sobe como um leão? É porque em algum momento eu entendi a minha identidade. Eu sou filho de um leão e eu preciso me portar como tal. Jesus se entrega como um cordeiro, sem falar uma palavra ele vai até o matadouro, mas ele ressuscita como um leão. O leão, irmão, ele não é o mais forte dos animais, o leão não é o maior dos animais, o leão não é o mais rápido dos animais. Você sabia disso? Existem mamíferos maiores que ele, existem alguns outros animais mais rápidos que ele, maiores que ele, mas quando o leão chega no lugar, todo mundo sabe que ele chegou. Se existe alguém que não precisa usar cartão de visita, esse alguém é o leão. Se alguém vê ele entrando nesse auditório, em 2 minutos a gente consegue esvaziar isso aqui sem usar nenhuma porta de emergência. Por que isso? Porque o leão, irmão, ele tem uma identidade que já está implícita nele. Ele sabe quem é. Pelo andar de um leão, pelo rugido de um leão, pela forma como ele se porta, ele sabe quem ele é. André, o que isso tem a ver com a minha história? Você precisa saber quem você é em Deus. Você não foi chamado por Deus para ser domesticado, irmão. Você não foi chamado por Deus para ser distraído. Você é como um leão nas mãos dele. Não é você que tem que temer os seus inimigos que tem que temer você. Quando você sabe quem é, são os seus inimigos que vão ficar preocupados. Porque, irmão, se tem algo que o inferno tenta parar na nossa geração, é você entender a identidade que tem. Porque um leão que tem crise de identidade, ele para por qualquer coisa. Um leão que foi domesticado, ele para por qualquer coisa. Mas um leão que sabe quem é, irmão, nada para ele. Eu quero liberar essa palavra sobre você. 2021 é um ano de aprendermos a sermos mais ousados, assim como Deus é. Essa figura de Jesus como alguém extremamente dócil, a gente precisa ressignificar. Jesus, ele é dócil e amoroso com os seus, mas ele é juízo, ele é fogo consumidor com aqueles que não estão juntos dele. Aqueles que não juntam, espalha o que a própria palavra diz. Ele ama o pecador, mas ele tem uma fúria absurda pelo pecado. Jesus, quando entra no templo e vê pessoas fazendo comércio na casa do seu pai, ele quebra tudo e pega um chicote e sai estabelecendo quem de fato ele é e o que deve ser feito na casa do pai dele. Jesus, irmão, é aquele que deixa João repousar sobre o peito e ouvir as batidas do coração, mas também é aquele que se posiciona como leão, toma as chaves do inferno e da morte e ao terceiro dia ressuscitou.
que pode parar você em 2021? Falta de ousadia, falta de fé. Tudo é possível ao que crê. Irmão, quando a gente entende essa verdade, está fazendo sentido para alguém? Você está recebendo isso? Não se distrai, preste atenção nisso. Tudo é possível ao que crê. Se a gente for usar a dinâmica inversa, nada acontece se você não crê. Deus colocou no nosso colo a responsabilidade de estabelecer aquilo que a gente vai viver. Deus, por que eu não vivo milagres? Porque você não está crendo neles. Deus, por que eu não vivo romper? Porque você não está crendo no romper. Deus, por que eu não estou vivendo uma provisão sobrenatural? Porque você ainda não crê numa provisão sobrenatural. Porque tudo que eu precisava fazer para te liberar, para fluir, eu já fiz. Agora é você quem precisa assumir o papel de protagonista da tua história. Faz sentido? Se tudo é possível que crê, então se algo não está acontecendo ainda, porque eu ainda não creio. Irmão, eu estava lembrando essa semana, eu vou falar de coisas materiais, por exemplo, para talvez ficar mais fácil a dinâmica. Há 3 anos atrás, quando a gente chegou nos Estados Unidos, quando eu vim pela primeira vez, emprestaram um carro para a gente ficar aqui. E eu lembro quando a gente entrou naquele carro a primeira vez, a gente falava assim: mano, olha esse carro, olha o tamanho desse carro, cara, que carro lindo, mano, olha o computador de bordo, cara, motor V8 5.6, uau, mano, olha o tamanho da roda. Homem gosta de carro, pelo menos a grande parte de nós, ok? Pra gente é diferente. Mulheres também vão falar assim: qual que é o sentido, mano? Que bolsa, sapato, sei lá. Ok, 3 anos se passam, a gente está com um carrinho usado aqui, antigo. A gente começou com um carro aqui de $3.000, eu colhei parte do para-brisa dele com Super Bond. É assim que a gente começou. A gente começa assim na América, ok? Não é o American Dream que muita gente vende. É assim que a gente começou, um apartamento vazio, um carro velho. Só que aí chegou no momento que apareceu uma oportunidade. Um amigo indo para o Brasil, ele falou: cara, se quiser eu posso passar esse carro. Eu já dei $20.000 de down payment para ele. Se você me der 6, o carro é seu. Eu comprei o carro. Semanas depois eu estou em Orlando e um amigo falou: você lembra que a primeira vez que você veio aqui era esse carro que você andou? Eu falei: não, mano, não faz isso comigo não. Sério? Sério, lembra que você estava, cara, você estava abismado com o tamanho do carro, você estava encantado com... Cara, é o carro que você leva a tua filha para a escola agora, é o carro que você vai para o culto, é o carro que... Onde é que você quer chegar, André? Irmão, não existe limite para aquilo que Deus faz. Se caminharmos com Ele, se permanecermos nele, se descansarmos nele, aquilo que em um momento da nossa história parece impossível, depois de algum tempo vai se tornar inevitável. Eu lembro das primeiras mensagens quando eu preguei e ninguém queria ouvir. Eu lembro das primeiras mensagens quando eu pregava e nem eu mesmo queria ouvir. Eu lembro quando eu chegava em casa e Kezia falava: amor, como é que foi hoje? Foi pior do que da última vez. Eu não tenho chamado para isso. E aí chega um momento que pessoas, Colômbia, Malta, Argentina, Samoa, Irã, Rússia, acabou de conectar a Colômbia, 4.000 famílias, talvez 8.000 pessoas ao redor do mundo. A gente está junto aqui nessa manhã para ouvir algo que Deus quer falar. O que é isso, irmão? Isso é jornada de fé. Se nós permanecermos nele, tudo é possível ao que crê. O que pode me parar em 2021, André? Falta de fé. Um dia eu imaginei como seria bom ter uma família. Hoje eu sou pai de 2 filhos. Um dia eu imaginei como seria bom poder pregar e falar sobre o nome de Jesus. Hoje eu estou pregando sobre ele para você. Tudo é possível ao que crê. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Sabe, a gente já falou sobre isso no domingo passado, mas eu quero te lembrar. Eu estou vendo várias pessoas anotando e eu estou muito feliz com isso. E inclusive, cadê o Lê? Uma coisa que a gente esqueceu, mano: agenda, cara. A gente está trazendo 100 agendas da nossa igreja. E essa agenda ela é incrível porque ela vem com todas as áreas para você anotar algumas chaves do sermão. Ela tem todo o estudo que a gente vai utilizar o ano inteiro. Obrigado. Me presta a agenda aqui rapidinho. Ela tem todos os endereços da nossa igreja em todos os lugares do mundo: Japão, Panamá, Itália, Espanha, enfim, Portugal. Somos 16 igrejas só em Portugal.
É surreal o que Deus está fazendo. Então, essa agenda tem todos os dados que você precisar e você pode anotar seus compromissos também, ok? E o que eu queria compartilhar com você é que na semana passada eu falei sobre algo, eu quero que você guarde isso. O que vai construir o seu ano não são as suas intenções, são as suas decisões. Tem muita gente bem intencionada e frustrada. Tem muita gente bem intencionada que parou no meio do caminho. Irmão, o que vai definir o teu ano não são as suas boas intenções, mas são as suas decisões. Sabe, é interessante porque todo investidor sabe disso, todo atleta de ponta sabe disso, todo empreendedor sabe disso, mas nós como igreja muitas vezes esquecemos disso. A gente continua esperando que milagres aconteçam sem que a gente tenha semeado para que eles acontecessem. Alguém mandou uma mensagem esses dias e falou: pastor, libera uma chave para que eu possa morar fora. Eu falei: passaporte. Parece brincadeira, mas é verdade. Tem gente falando: eu estou orando para que Deus me leve para isso. Você tem um passaporte? Não, eu vou tirar. Então não pede para Deus fazer algo que você não se posicionou para que Ele faça. Pastor, eu preciso. Faz sentido, gente? Eu gosto de pregar sobre fundamentos, mas às vezes a gente precisa liberar palavras que são práticas, porque a gente se esquece. Eu aprendi que o óbvio, se não é falado, não é óbvio. Pastor, ora por mim, eu preciso de um carro para cuidar da minha família. Você tem a Drive? Não, cara, Deus não vai quebrar um princípio porque você é preguiçoso. Eu quero pregar para as nações. Você tem se consumido pela palavra? Não. Então, irmão, não peça para Deus enviar chuva se você não preparou a terra. Ele não vai fazer, não é assim que funciona. 2021 não vai ser do tamanho das suas intenções. 2021 vai caminhar à altura das suas decisões. Decisão, na etimologia da palavra decisão, decisão significa cortar fora. Incisão significa cortar dentro. Circuncisão significa cortar em volta, em torno. Decisão significa cortar fora. Para você viver o novo, você precisa cortar as alianças com o passado. Para você viver o novo de Deus, você precisa abrir mão daquilo que você fazia para começar a viver aquilo que só Deus pode fazer. Uma decisão é um posicionamento, é você falar: eu não sou mais quem eu era, eu não faço mais o que eu fazia, eu não quero mais o que eu queria, e eu não vou mais viver o que eu vivia. Eu quero algo novo, eu quero algo fresco, eu quero aquilo que Deus tem para mim. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. O próprio Deus diz: olha, a paz que eu tenho para vocês, eu não dou como o mundo dá. A riqueza que eu tenho para vocês não acrescenta dores. Eu quero viver o novo, André. Então se despede do velho agora, irmão. Enquanto a gente não enterrar o passado, a gente não consegue desenhar o futuro, irmão. Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão diante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Tem um cara que foi um dos maiores bancários, um dos maiores empreendedores da geração dele, JP Morgan, e tem uma frase dele que eu acho que a gente pode utilizar muito bem nesse ano. Ele diz: o primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar mais onde você está. Você mora nos Estados Unidos, em algum momento você precisou decidir não estar mais onde você estava. Só que a sua mudança não pode ser só geográfica, irmão, porque a geografia não muda a história. Tem gente que veio para cá com depressão no Brasil e achou que o American Lifestyle ia mudar. Você só está deprimido em dólar. Faz sentido? Que dá mais prejuízo do que estar deprimido em real, porque você está deprimido 6 vezes mais. A gente está brincando, mas é sério. Eu lembro que foi o primeiro choque que eu tive quando comecei a pastorear aqui. Qual é o maior desafio de um pastor brasileiro nos Estados Unidos? Na minha opinião, é que na terra dos sonhos, muita gente parou de sonhar. Uma mudança geográfica não muda a tua história. Eu compartilhei isso há 1 ano atrás. Eu estou vendo um amigo aqui que eu conheci em Londres, e eu lembrei dessa história. Eu fui pregar em Londres e eu entrei no Uber.
E aí eu estava todo arrumadinho, o Uber com os vidros abaixados e um calor absurdo. Eu falei, você pode ligar o ar-condicionado, por favor? Aí o cara falou assim, not today. Eu falei, pô, simpático. Eu falei, cara, mas tá calor. Você tá pensando assim, eu tô pagando por isso. Não é um favor, né? Faz parte do serviço. Foi combinado pela Uber, né? E eu falei assim, cara, mas por que não? Ele falou assim, where are you from? Eu falei, Brasil. Aí ele, come on. Você veio do Brasil e tá sentindo calor aqui? Eu falei, irmão, eu não tô mais no Brasil. Pega essa chave, irmão. Aí o cara falou assim, cara, eu vim da África e da onde eu vim faz muito mais calor do que aqui. E eu fiquei pensando, é possível alguém transicionar numa estação sem transicionar a mentalidade? Aquele cara está trabalhando em Londres, mas a mente dele ainda está no calor da África. Qual que é o problema disso, pastor? O problema é que você pode estar onde deveria estar, mas não se mover como deveria se mover. Transicionamos uma estação, páginas foram viradas do calendário, agora existem páginas em branco, agora existem novas oportunidades, mas se você não mudar o teu posicionamento, você não vai viver nada novo. Tem uma frase que dizem que é de Albert Einstein, mas provavelmente não é, porque o que tem de frase que não encontra o autor e botam para ele não está no gibi. Quando chegar no céu, se ele estiver lá, eu acho que ele vai reclamar com alguns de nós pregadores. Qualquer frase incrível que você vê, Albert Einstein. Mas ele diz que a essência da loucura é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Por que 2021 vai ser o melhor ano da sua vida, irmão? Porque você vai buscar como nunca antes. Você vai se posicionar como nunca antes. E se eu não fizer, pastor, em 2022 você gera expectativa para o novo, de novo. Você não pode ser refém de calendários, eles não definem a tua história, nenhum calendário morreu por você. Na verdade, aquele que morreu por você mudou o calendário, é antes dele e depois dele. É antes dele e depois dele. Irmão, o mundo pode não acreditar na mensagem da cruz, mas o calendário global é pautado pela morte dele. Não existe antes de Buda e depois de Buda em nenhum calendário. Não existe antes de qualquer outro idealista. Não existe antes de Che Guevara ou depois de Che Guevara. Não existe, irmão. Mas todo mundo precisa reconhecer que a história foi reescrita depois dele. Então o que vai mudar 2021? Não é o calendário de 20 para 21. É o calendário há 2021 anos atrás, quando Jesus falou, está consumado. Começou a nossa história. Irmão, não seja refém de calendários, assim como eu quero te convidar em nome de Jesus. Não seja refém de geografia também. Pastor, a economia está em crise. Tanto faz. Quando Deus gerou palavras sobre você, o dólar nem existia. Quando Deus gerou palavras sobre você, a moeda, seja ela digital ou não, nem existia. O problema é que nós achamos que fomos gerados há alguns anos quando nós nascemos. Você não foi gerado quando nasceu do ventre da tua mãe. Você foi gerado quando a palavra de Deus gerou você. Salmos diz, antes que qualquer um dos meus dias existisse, Ele já estava escrevendo a minha história no seu livro, antes de qualquer um deles existir, irmão. Então antes de 2030 chegar, Deus já havia liberado palavras a respeito dos lugares que o Benício vai, os milagres que a Cecília vai viver, aonde a nossa igreja vai parar, aquilo que a gente vai experimentar. Por quê? Porque Deus passeia na eternidade como a gente caminha num shopping. Deus passeia na eternidade. Ele visita a eternidade passada, Ele caminha até a eternidade no futuro. Deus não vê como o homem vê, Deus não faz como o homem faz. Deus não está limitado a tempo, Deus não está limitado a nenhuma dessas coisas naturais, irmão. A única coisa que limita a Deus, e eu coloco entre aspas, é quando a gente não consegue crer naquilo que Ele pode fazer. A Bíblia diz que quando Jesus retorna para a sua cidade de Natal, irmão, Jesus não fez nenhum milagre até que não começasse o seu ministério. É como se Ele falasse assim, eu preciso dessa liberação do meu Pai. Enquanto meu Pai não disser faça, eu não vou curar ninguém. Eu imagino Jesus andando pela rua e vendo pessoas leprosas, paralíticas, e por dentro Ele dizendo, Pai, só me dá uma palavra e eu vou começar. Não, espera.
espera. Jesus então é batizado, o Espírito repousa sobre ele, dá início ao ministério, essa história a gente já conhece, e ele então retorna para sua cidade natal. Sabe o que aconteceu lá? Nada. A Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque não havia honra, não havia fé. Irmão, a falta de fé é capaz de impedir o Deus que fez todas as coisas de fazer algo novo em você. Isso é muito forte. Faz sentido para alguém? Alguém está comigo ainda? Eu estou quase terminando essa mensagem. E eu preciso lembrar de não usar mais essa calça, porque metade da mensagem é só botando ela para cima. Tá bonitinho, amor? Eu estou tentando. A gente não consegue emagrecer, a gente tenta pelo menos dar uma melhorada na... Tirei até o Inir aqui, porque ele estava tirando a calça. Eu fui orar aqui, eu falei, opa, peraí, sangue de Jesus tem poder. Satanás querendo me envergonhar, mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu quero compartilhar algo com você. A mulher do fluxo de sangue não foi tocada por Jesus. Foi ela quem tocou nele. Pedro, quando anda sobre as águas, não recebeu um convite de Jesus. Foi Pedro que pediu para ir para perto dele. Irmão, tem milagres que você ainda não viveu em Deus, porque você ainda não pediu para que Ele faça. Eu quero que você tenha esse entendimento, guarda isso em nome de Jesus. Tem milagres que você ainda não viveu, porque você não deu os primeiros passos. Essa é a chave da mensagem que eu quero compartilhar essa manhã. Pedro está no barco, os outros discípulos estão lá também. Ele fala, Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. Aí o convite de Jesus acontece, Pedro, então vem. E ele coloca os pés para fora e começa a andar sobre as águas. Aquela mulher não recebeu um convite de Jesus, ela não fazia parte da tour de Jesus. Quando Jesus estava passando por ali, ela não era uma das famílias que seria visitada por Jesus. Irmão, ela não estava no itinerário de Jesus, ela não fazia parte do schedule de Jesus. Ela foi até ele e tomou posse do seu milagre. O que eu quero compartilhar com você é que o que pode parar você é falta de ousadia para dar os primeiros passos. Se Pedro não tivesse dado os primeiros passos, essa história não existiria. Se a mulher do fluxo de sangue não tivesse dado os primeiros passos, a cura dela não teria acontecido. Irmão, tudo o que você precisa fazer para viver o melhor ano da tua história é dar os primeiros passos. Você pode declarar isso? Diga, eu vou dar os primeiros passos. E aí que começa a loucura. Irmão, a palavra diz que aquilo que para nós, aquilo que para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus. Quando você começar a dar os primeiros passos, não se assuste quando todo mundo começar a achar loucura o que você está fazendo. Quando perguntarem, irmão, você está louco? Você fala, não, eu estou dando os meus primeiros passos. Começar uma igreja em Miami, você não fala inglês, vocês não têm budget, não tem $1 da igreja sede para vocês começarem esse projeto. Você acabou de se mudar para uma nova nação, tem 8 meses que você está morando aqui. Irmão, eu só estou dando os primeiros passos. Cara, você vai sair do Brasil, vai vir para os Estados Unidos, você não conhece nada lá. Talvez muitos de nós ouviram isso. Alguns meses depois, primo, tio, como é que eu faço para morar aí também? Você pode me ajudar? Lá no início muita gente achou loucura, mas a gente precisa ter esse entendimento. Se Deus me deu uma direção, não importa o que pensam, eu estou dando os meus primeiros passos. Não é? O que você está fazendo, irmão? Você está construindo algo para se proteger de uma chuva. Ninguém nunca viu chuva. Você está tirando árvores, você está fazendo toras de madeira, você está há décadas fazendo isso. Irmão, keep calm. Eu só estou dando os meus primeiros passos. José, desiste da tua promessa, irmão. Abraça a mulher de Potifar e vai ser feliz. Deus esqueceu de você. Eu só estou dando os meus primeiros passos. Você pega cada um dos heróis da fé. Abraão, você está saindo do meio da tua casa, de um lugar seguro, sua família tem comércio, você está bem estabelecido, você vai para o meio do deserto,
Deus me chamou e eu estou dando os primeiros passos. Irmão, o que eu quero compartilhar com você é que a única coisa que pode roubar de você aquilo que Deus preparou para 2021 é se você não tiver ousadia para dar os primeiros passos. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A gente se assusta com o fato de Pedro ter andado sobre a matéria. Pedro andou sobre a água, irmão. Alguém já tentou andar sobre as águas? Eu tentava quando era moleque na piscina de casa. Alguém já tentou? Você vai correndo, dá aqueles 2 passozinhos e fala: mano, eu andei sobre as águas. Até hoje ninguém fez isso, irmão. Pelo menos o único que a gente tem relato é Pedro e Jesus. Mas sabe o que é interessante? O maior milagre que Pedro enfrentou não foi vencer a gravidade, foi vencer a incredulidade. Porque vencer a gravidade é consequência. O maior milagre não é você vencer o câncer, é você crer que Deus já venceu o câncer. Porque vencer o câncer é consequência. Minha mãe mandou uma mensagem essa semana de uma mãe. Olha que louco isso. O filho dela está internado com a mesma doença que me internou há alguns anos atrás, endocardite bacteriana aguda. E ela falou: Alice, eu peguei o seu contato porque o meu filho está com endocardite, ele é bem jovem, e as enfermeiras do hospital contaram a história do seu filho, você não vai acreditar. O meu filho está internado no mesmo quarto que o seu filho ficou internado também. Olha que louco isso. Aí minha mãe falou: eu vou te mandar o livro que ele escreveu nesse quarto então. Aí ela me mandou o áudio. Irmão, a gente precisa ter esse entendimento. O que me curou no leito de hospital não foi o antibiótico, porque antes de vencer a física, eu precisei vencer a incredulidade. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou do que eu já imaginei. Como que a gente consegue vencer a depressão? Quando a gente crê no que Deus pode fazer antes de qualquer outra coisa. Todo o restante é consequência. Irmão, existe um favor reservado em Deus. O que o favor de Deus faz? O favor de Deus facilita todas as coisas. O favor de Deus abre portas onde elas nem existem. O favor de Deus cria caminhos no deserto. O favor de Deus faz a gente andar sobre as águas. E se não der para andar sobre as águas, Ele abre o mar para a gente passar em terra seca. O favor de Deus, irmão, faz com que muralhas caiam. As muralhas de Jericó, elas foram completamente derrotadas, destruídas, porque o povo andou em volta delas cantando? Não, porque antes de andar eles criam que ao andar Deus faria o que prometeu que faria. Irmão, vamos ser sinceros, olha para mim, você está recebendo algo essa manhã? O que abriu o mar? Foi um cajado de madeira? Foi um cajado de madeira? O que protegeu Noé do dilúvio que ressignificou toda a criação? Você acha que foi um barco de madeira? O que fez Davi derrubar um gigante? Você acha que foram algumas pedrinhas, um estilingue? Você percebe? Deus está o tempo inteiro dizendo: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Faz o fácil. O cajado era só um ponto de contato entre Deus e a criação. A arca era só um ponto de contato entre Deus e a criação. Se Deus quisesse mantê-los flutuando enquanto o dilúvio acontecia, assim seria. Mas qual seria a participação de Noé no milagre de Deus? Cara, isso é muito forte. Se quando Moisés chegasse como um Bluetooth, o mar se abrisse, qual seria a participação de Moisés no milagre de Deus? Se Davi só chegasse diante do gigante e ele caísse com um ataque fulminante, qual seria a participação de Davi no milagre de Deus? Isso é muito forte. Os homens na fornalha, entrou um homem a mais. Que homem é aquele que entrou na fornalha? Por que eles estão dançando lá dentro? Quando eles saem de lá, nem o cheiro da fumaça eles têm. Era tão forte o fogo da fornalha, irmão, 7 vezes mais aquecida, que os soldados que foram lançá-los, eles foram incendiados, mas aqueles que estavam lá dentro nem foram tocados por ela.
Deus está ensinando uma chave para a gente. Eu quero que você receba isso em nome de Jesus. Eu estou finalizando. Tudo aquilo que Deus nos convida a fazer é para que a gente tenha alguma participação no milagre que Ele já está fazendo. Pastor, então você está dizendo que a chave para eu romper em 2021 é fazer? Não, mano. É só simbólico. O cajado é simbólico, a arca é simbólica. A Bíblia diz que Deus chama cada uma das estrelas pelo nome e elas se apresentam em continência para Ele. Deus estabeleceu o mar, está lá em Jó, não lembro agora o capítulo, estabeleceu para o mar os limites e disse: até aqui vem o teu orgulho, e daqui em diante o teu orgulho se desfaz em ondas. Sabe a arrebentação? Você já parou para pensar, se a gente tem mais água do que terra, por que a água não invadiu toda a parte da terra? Porque Deus disse: até aqui, ok, daqui para lá, não. Irmão, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estão vendo ele falar: shh. O vento para, o mar se acalma, começa a olhar um para o outro e fala: cara, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, o vento e o mar obedecem a Ele porque foi Ele quem os fez. O mar, ele encerra o seu orgulho em ondas porque foi Ele quem o fez. João diz: no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jó começa a questionar Deus: por que disso, por que daquilo? Deus fala: Jó, eu até vou responder as suas perguntas, se antes você me responder, aonde você estava quando eu estabeleci o fundamento e o firmamento e cada estrela? Jó, aonde você estava quando eu fiz a criação e cada peixe e cada ave? Por que 2021 vai ser um ano mais poderoso e frutífero da nossa história? Porque Deus está convidando a gente a fazer algo junto com Ele. Irmão, não dá para fazer nada sem Deus, mas não dá para a gente caminhar com Deus sem fazer nada com Ele também. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é teórica. A fé sem obras é nada, irmão. O que Deus tem para nós é algo sobrenatural. Eu estou finalizando, eu quero orar com você. Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Tem uma frase do Bill Johnson que eu gosto demais. Ele diz: se você faz história com Deus, Ele fará história através de você. Cara, eu podia falar sobre tantos milagres que a gente já viveu. Quando o Casinha a gente casou, a gente comprou um apartamento com R$5.000 de entrada. Quando Cecília estava sendo gerada, a gente enfrentou a maior crise da nossa história. Quando eu estava no ápice do meu ministério, eu estava pregando sobre fé num dia, estava todo entubado, usando fralda no dia seguinte. Quando a gente recomeçou e reconstruiu e se reestabeleceu, Deus falou: abre mão de tudo e recomeça. E a gente veio morar num apartamento vazio com um carro velho. Quando parecia que estava tudo confortável, Deus falou: a cidade não é essa, vai para o lugar que eu vou te mostrar e eu vou fazer algo lá. E quando estava tudo fluindo bem, veio um Covid, lockdown, portas fechadas, toque de recolher, e aí parece que você tem que recomeçar de novo. Irmão, Deus está falando o tempo inteiro: só faz o fácil, deixa que o impossível eu faça. E eu não sei qual é o impossível na tua vida, mas eu quero te apresentar o Deus do impossível nessa manhã. Se você pode, feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você, eu quero liberar palavras de vida sobre você. Eu quero liberar palavras de vida sobre você. André, eu acredito no que você ministrou, mas eu não consigo crer. Irmão, então pede a Ele. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir um sermão inspirado. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é o que gera tudo o que você precisa. Você precisa de cura? Isaías 53.
Certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você precisa de provisão? Então, irmão, mergulhe em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá a cada uma das suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Você quer prosperar? Provérbios 11:25. O generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Você quer romper no ano mais incerto da tua história? João 15. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Você se afastou, talvez dentro da casa do Pai, está lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, irmão, eu vou entrar e vou ceiar com você. Se você está cansado, a palavra de Deus para você é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está sem esperança? A palavra de Deus diz, se eu não me engano, Romanos: a esperança não nos decepciona. Irmão, não há nada que se levante para te parar, que Deus antes já não tenha liberado uma chave para te fazer romper. Toda estratégia do inferno é um levante contra aquilo que já foi liberado por Deus. Guarda isso, toda estratégia do inferno é um contraponto a uma liberação dos céus. É o Deus que envia a provisão antes da necessidade chegar. É o Deus que envia o livramento antes do inimigo se levantar. É o Deus que envia para você o que você precisa antes daquilo que vem contra você se levantar. Irmão, existe em Deus a paz que excede todo entendimento. Eu declaro o nome de Jesus, nesse ano você não vai ser confundido, você não vai ser distraído, você não vai ser iludido. Não tem nada que Deus tenha te prometido que o inferno possa cancelar. Não há uma palavra que Deus liberou que o inferno possa cancelar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus prometeu algo e vai deixar de cumprir? Guarda isso, irmão. A única coisa que pode parar você em 2021 é falta de ousadia para dar os primeiros passos. Eu quero liberar isso sobre você. Alguns vão dizer: cara, eu acho que você tá crente demais. Não, irmão, eu só estou dando os primeiros passos. Eu acho que você está mergulhando demais. Não, irmão, eu só estou dando os primeiros passos. Eu acho que você está com expectativa demais. Não, irmão. Sabe o que Jesus estava estabelecendo ali? Era um novo nível de entendimento de evangelho. Porque os homens que o perseguiam eram os mesmos que ensinavam a respeito das coisas de Deus. Sabe, a gente pode ver pessoas ensinando sobre Deus, e quando a tempestade vem, essas mesmas pessoas não saberem onde Deus está. Nesses 35 dias eu tive a graça de entender desde o primeiro dia que não foi Deus quem me colocou nessa tempestade, mas Ele permitiu que ela acontecesse. Sabe, a gente precisa entender que não é Deus quem nos coloca em momentos de crise, não é Deus quem nos arrasta para o meio de uma doença, não é Deus quem tenta tratar o nosso caráter através do câncer ou de qualquer outra doença que venha fazer com que a gente se torne mais sensível ao que Ele tem para falar. Não é assim que Ele trabalha. Eu ouvi algumas pessoas falando: pastor, eu não sei porque que Deus te colocou nessa cama, mas Ele vai te revelar. E eu por dentro, eu falava: será que eu falo, não falo? Para não constranger, eu ouvi isso algumas vezes e eu fiquei quieto, mas hoje eu tive a oportunidade de me colocar de pé para falar: não foi Deus quem me colocou numa cama de hospital, foi Ele quem me tirou de lá. Não foi Deus que colocou uma infecção no meu coração, foi Ele quem retirou dele. Amém? E o que isso tem a ver com você? Tem a ver que as crises que você está passando, não foi Deus quem gerou. Agora, o que eu aprendi nesse tempo no barco é que existem tempestades que Deus permite que a gente passe por elas, mas existem também tempestades que a gente mesmo gera. Eu estou falando para um público aqui que talvez algumas tempestades que você tem enfrentado foram geradas pelas suas próprias mãos. Talvez o relacionamento conturbado que você está foi algo que você procurou.
Todo mundo disse que não tinha nada de Deus nesse relacionamento, mas você nem buscou discernir, se lançou nele de cabeça. E aí do nada você se vê no meio da tempestade. E a nossa pergunta muitas vezes é: Deus, por que você me colocou aqui? E a pergunta dos céus dele ecoa sobre nós: e quem disse que fui eu quem te levei até aí? Sabe, existem tempestades que Deus permite que a gente vá. Existem tempestades que a gente mesmo lança sobre si. Agora, eu aprendi também nesse tempo no hospital de meditação e estando completamente sensível ao que ele tinha para falar, eu aprendi que assim como existem tempestades que ele permite que eu vá, e assim como existem tempestades que eu mesmo gero, existem crises que a gente enfrenta que elas nunca foram tempestades. A gente só precisa mudar a nossa perspectiva e olhar de forma diferente. Quando você está no quarto de hospital, você vê o que tem abatido algumas pessoas e a vontade que você tem é falar: meu irmão, você está em crise por causa de um namoro que terminou, olha para mim, meu coração quase parou. Você está em crise por causa de uma porta de estágio que não se abriu, ei, olha para o cara que está do meu lado, ele está inconsciente, ele está completamente dopado. Sabe, ninguém precisa passar por uma experiência como essa que eu passei. Eu sei que tem pessoas me ouvindo que passaram por muito piores. Agora, ninguém pode rejeitar também aquilo que uma experiência como essa pode nos ensinar. Eu aprendi que Deus não nos leva a vivenciar crises assim, mas Ele também não desperdiça nada. Não há desperdício no reino de Deus. Eu imagino Deus olhando para mim numa cama de hospital falando: ok, eu permiti que você chegasse aí, então vamos aprender algumas coisas. Eu até compartilhei isso com o time, eu falei: sabe, time, o que eu tenho aprendido aqui é que se eu abrir mão da dor da experiência, eu vou me distrair quando eu deveria estar aprendendo. Os primeiros 3 dias que eu passei, eu fiquei no CTI, numa ala de pacientes terminais. A pessoa do meu lado estava entubada e inconsciente, a pessoa do meu outro lado estava entubada e inconsciente. Eu estava numa área de risco, porque os médicos tinham a preocupação de em qualquer momento precisar abrir o meu peito e trocar a válvula. O meu coração estava muito mal. E foi interessante porque esses 3 primeiros dias entre pacientes terminais, para mim foram os 3 melhores dias. Porque ali eu pude experimentar o quanto eu sou dependente da graça de Deus, sabe? Kezinha falou uma coisa que me marcou demais. Ela falou: amor, a gente só dá importância para o poder dos fios quando a nossa vida está por um deles. Quando a sua vida está por um fio, você passa a valorizar os fios que te mantêm de pé. Cara, eu voltei da morte para dizer que você não precisa perder nada para entender que a vida que Ele te deu é suficiente. Você não precisa perder nada para valorizar aquilo que Ele já te deu. Sabe, Dia dos Namorados eu passei com Kezinha dentro de um hospital. E aí foi engraçado porque eu liguei para a Dona Rose e eu falei: Dona Rose, é Dia dos Namorados hoje, será que a senhora pode fazer alguma coisa especial para mim? Minha esposa vai dormir comigo aqui hoje. Ela falou: tá bom, meu filho, o que você quer? Eu falei: pode ser pão com queijo e café com leite. Sabe, o meu Dia dos Namorados foi especial. Por quê? Porque Kezinha estava comigo. Pastor, mas foi dentro de um hospital, beleza, mas as paredes ao meu redor não me limitam. A minha mulher estava comigo e está tudo certo. A gente passou o Dia dos Namorados, foi engraçado porque eu fui no banheiro e quando eu voltei, amor, cadê o pão com queijo? Ela falou: ué, eu comi. Eu falei: caramba, amor, você veio pro quarto e ainda comeu o que tinha para comer? Você veio me visitar, não trouxe nem um chocolate escondido, ainda comeu o meu pãozinho? Aí ela falou: amor, mas eu entendi que era pra gente. Eu falei: não, era pra gente, metade pra cada um, você comeu tudo, pô. E assim foi o meu Dia dos Namorados, dentro de um quarto de hospital. Só que eu não pude experimentar algumas coisas. Dia das Mães, eu estava lá internado. Dia dos Namorados, eu passei internado. E é interessante porque eu até compartilho isso no livro. Deus me deu um livro nesse tempo internado. E eu quero muito compartilhar tudo que eu vivi com vocês. Esse livro se chama 3 Dias no Barco. E durante todo o tempo em que ele foi gerado, eu pedi para que cada página fosse regada com verdade. Eu creio que esse livro vai transformar a vida de muitas pessoas quando lerem. Eu creio nisso. Sabe, os médicos que cuidaram de mim lá, alguns deles se comprometeram a comprar
todos os livros necessários para que cada paciente internado naquele hospital receba aquele livro e saiba, esse livro foi gerado enquanto alguém estava internado aqui. Se Deus curou ele, vai curar você também. A gente tem que entender, meu irmão. Pode aplaudir a Jesus por isso, pode aplaudir a Ele. A gente precisa entender que para um cristão, um filho de Deus, todo momento de crise é um momento de oportunidade. É um momento de oportunidade para você experimentar algo sobrenatural. Eu pensei, bom, já que eu estou aqui, vamos fazer valer a pena. O que você tem para fazer, pai? O que você quer falar comigo? E ele começou a me dar revelações, ele começou a falar comigo sobre coisas simples. Eu comecei a perceber em algumas visitas que eu recebia coisas simples que me chamavam a atenção. Eu comecei a escrever. E quando eu vi tinha um livro. E sabe por que eu estou falando desse livro? Porque em um desses livros, em um dos capítulos desse livro, eu começo falando sobre um quadro que tinha na parede da cozinha da minha casa. Tem um quadro na parede da nossa cozinha que é um coração de madeira e ele é pintado de preto fosco. É tipo um quadro de giz, ok? E todo dia, pastor, Kezinha ia lá e botava aniversário da Ceci, 19 dias. Não. Boa, pode aplaudir. Não tem nenhuma relação. É porque você é pai e você vai entender o que eu vou falar. E aí todo dia, pastor, eu levantava para tomar café e eu via que Kezinha tinha apagado a contagem do dia anterior e ela escrevia o número atual de dias que faltam 18 dias. Todo dia eu sentava para tomar café da manhã, aquele quadro estava na minha frente assim, faltam 17 dias. E sabe o que é interessante? Do nada eu me vejo deitado numa cama de hospital, internado, e aquela contagem para mim já não fazia mais sentido, porque eu não podia estar no aniversário da minha filha. Sabe, toda a lembrança que eu tenho do aniversário de 4 anos de Cecília foi gerada através de fotos de quem estava lá, mas eu não pude estar. Toda a lembrança que eu tenho a respeito de como foi o aniversário de Cecília é através de comentários de quem estava lá, me dizendo como foi bom, como ela estava feliz, como ela estava linda, como a festa foi bem decorada. E sabe o que Deus falou comigo? Filho, assim vão ser alguns na sua geração também, contando os dias para um avivamento, esperando ansiosamente para que eu os coloque de pé, dê unção profética e mude toda uma geração. Mas nem todos vão poder estar lá quando isso acontecer. Você tem noção do quanto frustrante seria você ouvir da boca de alguém o que Deus fez na nossa geração? Sabe por que isso é frustrante? Porque você deve estar lá. Você não é um espectador daquilo que Deus vai fazer. Você é o centro do mover de Deus sobre essa geração. Você precisa estar lá, porque sem você vai ser diferente. Sem você alguma parte vai faltar. Sabe, o que Deus tem falado ao meu coração desde que Ele me deu a oportunidade de pregar a primeira vez é para incendiar a nossa geração com o entendimento de que tudo que Deus deseja fazer na face da terra, Ele vai fazer através de homens e mulheres disponíveis. Nada do que Ele tem para fazer, Ele vai fazer diretamente, sem que passe por mim e por você. Quantos estão entendendo isso? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, 3 dias no barco mudaram muitas coisas dentro de mim, mas não mudaram a minha fé. Sabe o que eu aprendi? Momentos de crise não alteram a nossa fé, só revelam o nível de fé que a gente tem. Tem momentos de crise, cara, que a gente percebe o quão a gente é incrédulo, ou o quanto a gente tem firmeza naquilo que a gente prega para todo mundo ao nosso redor. Sabe, eu li algo uma vez que me chamou a atenção, eu não lembro quem falou, mas ele falou basicamente o seguinte: Deus não permite que eu passe por momentos difíceis para testar a minha fé, porque Ele já conhece. Na verdade, eu é que preciso conhecer. Sabe, tem momentos que a gente passa, é como se Deus falasse assim: filho, eu vou permitir para que você perceba o quão raso você está, ou o quão mergulhado você está,
Porque em momentos como esse, meu irmão, não adianta mais aquilo que você prega, os vídeos que você tem no YouTube, não adianta aquilo que você coloca no teu feed do Instagram, não adianta aquilo que você fala para os amigos, não adianta o quanto você tenta falar a respeito de Jesus. No momento em que a crise alcança a tua vida, é aquilo que você entende a respeito de Jesus que te mantém. É aquilo que você já experimentou a respeito de Jesus que te mantém. Agora preste atenção, eu não estou aqui para me colocar como o homem cheio de fé, como alguém insuperável, porque tem momentos que a gente passa que a gente não consegue se manter de pé, e a nossa fé é abalada, e a nossa fé é esmorecida. Mas nesse caso especificamente, graças a Deus, não foi um desses. Eu não sei se você tem passado por momentos que talvez a tua fé tenha sido estremecida. Eu vim aqui encher o teu coração de expectativas a respeito do que Deus vai fazer. Levanta a sua cabeça e olha para a cruz, porque ela está vazia. Quando Jesus diz, olha, aquele que deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Ele não fala a respeito de uma cruz com Cristo crucificado. Ele fala a respeito de uma cruz vazia, que só tem manchas de sangue. Meu irmão, quando Jesus te convida a caminhar com Ele, não é para você caminhar de crise em crise, de deserto em deserto, de problema em problema, não. O convite que Ele tem para nós é para caminhar com Ele de glória em glória, rompendo todos os dias o sobrenatural, vivendo todos os dias coisas novas. Quantos creem nisso? E eu fiquei 35 dias, e aí, talvez alguns perguntem, pastor, por que 3 dias no barco? É porque alguns meses atrás eu tive a oportunidade de pregar numa conferência. E nessa conferência um amigo meu chamado André Aquino, alguns aqui devem conhecer, ele estava ministrando nessa conferência também. Ele me abraçou, ele falou, amigo, eu tive uma visão com você. E nessa visão eu via você num barco por 3 dias com Jesus. E você estava completamente isolado de tudo, cara. Era só você e Jesus dentro de um barco, afastado de todo mundo, isolado de todo mundo. E eu não discernia ao certo qual é a mensagem, o que Deus queria falar, mas é basicamente isso que Ele falou comigo. Eu falei, amém. E o último Next que eu pude dirigir, o Vitor Azevedo estava aqui pregando. E naquele dia eu já estava muito mal. Começaram a aparecer manchas de sangue pisado nas minhas mãos, na planta dos meus pés. Eu já estava me sentindo cansado. A gente saiu do Next, foi jantar, e eu comecei a ter calafrios no meio do restaurante. Algumas pessoas estavam aqui, lembram disso. Eu comecei a ter calafrios, eu comecei a tremer de frio, eu comecei a sentir febre. Kezinha falou que eu tive alucinação naquela noite por causa da febre. Só que domingo tinha culto, o pastor Felipe estava viajando. Eu tomei alguns antibióticos, eu botei um anestésico na garganta e eu vim para cá, dirigi os 2 cultos. Segunda-feira eu fui para Cabo Frio, dirigi o culto lá. E aí quando chegou na terça-feira eu não estava aguentando mais de pé, eu fui fazer os exames. E sabe qual foi a primeira coisa que me chamou a atenção? Quando eu fiz os exames, a médica falou assim, olha, você precisa correr para a Fiocruz e levar a amostra do teu sangue lá. Eu falei assim, como assim para a Fiocruz? A Fiocruz, para quem não sabe, é uma das fundações mais relevantes no mundo em pesquisas de epidemia e doenças. Eu falei assim, como assim levar o meu sangue para a Fiocruz? E sabe uma coisa que eu lembro nitidamente, como se fosse hoje? Eu na ponte Rio-Niterói dirigindo o carro, no banco do lado estava o Renan, e no colo dele estava um isopor com o meu sangue. Eu estava indo para a Fiocruz sem ter a menor ideia do que estava acontecendo dentro de mim. Quando eu volto para o hospital, os médicos fizeram um exame. E desculpa dar em detalhes, mas eu estou tentando enxugar ao máximo para que você entenda a experiência que eu passei, amém? E aí, eu termino de fazer o exame, passo o efeito da anestesia. E eu falei, e aí, sogrão, tá tudo bem? Ele falou, não, Dequinho, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente só vai precisar comprar alguns remédios, mas tá tudo bem. Eu falei, ok. Aí a gente foi para o centro de Niterói, a gente entrou numa farmácia para comprar alguns remédios. Ele me chamou no meio da farmácia e falou, Dequinho, olha só, o que você tem é muito sério e você precisa ser internado às pressas. E você vai ficar pelo menos de 1 mês a 2 meses internado. E eu falei, sogrão, não tem como. Tem culto domingo que vem, pastor Felipe está viajando, é dia das mães, é domingo de ceia, eu tenho 2 casamentos para fazer. Tem o casamento do PH para fazer, tinha um outro casamento de uma pessoa da minha família. Ele falou, não, Dequinho, você não está entendendo, você precisa ser internado hoje, porque senão seu coração pode parar. Eu falei, tá bom.
vamos lá em casa então, vou pegar as roupas e vamos ser internado. Agora, qual que é o grande problema? Eu não tinha plano de saúde, eu não tinha nem como ser internado. E olha só que interessante, algumas ovelhas minhas lá de Cabo Frio têm ajudado a implantar uma igreja nossa lá. Eles são médicos e eles nunca vêm para o Carisma na quarta-feira. Nessa semana eles estavam aqui justamente nesse dia. Eles correram lá em casa e quando ele viu o exame, ele falou: pastor, você precisa ser internado agora, porque o seu coração está tomado por uma vegetação, a sua válvula mitral está muito ruim. E se algum pedaço dessa colônia de bactérias se soltar, você pode ter um AVC. A gente pode ter que abrir o seu peito e trocar a válvula. Eu falei: tá bom, já entendi, tá bom. Deixa eu fazer a minha bolsa e vamos lá. Eu fiz a minha bolsa e você consegue imaginar o quão louco que é? Você num dia está bem, de pé, pregando, no outro você está correndo para ser internado às pressas. Sabe o que eu aprendi com essa experiência? Preste atenção no que eu vou te falar. Eu vou fazer uma analogia agora entre o nosso coração e as nossas emoções. Você sabia que alguns que estão me ouvindo aqui, o coração também não está bem, mas às vezes a gente só consegue perceber isso quando existem sinais visíveis de que alguma coisa dentro de nós não está caminhando bem. Você sabia que tem momentos na nossa vida em que a gente está tão mal que a gente precisa chegar ao ponto de quase parar para reconhecer que precisa de ajuda? Você sabia que tem momentos na nossa vida que a gente está tão ferido por dentro, mas como é dentro de nós, a gente não percebe até que se torne visível, e todo mundo, quando olhe para a gente, perceba que alguma coisa dentro de você não está legal. Sabe, a gente não precisa chegar nesse limite para experimentar a graça de Deus. Você que está me ouvindo hoje, você que ainda não se rendeu a Ele, você pode hoje, no final desse culto, dizer sim para esse amor. Você não precisa chegar no fundo do poço para perceber que Ele pode te restaurar. Você não precisa chegar no fim da linha para perceber que Ele pode mudar a tua história. Aceite essa verdade hoje, deixa Ele transformar a tua vida, deixa Ele transformar a tua história nos melhores dias, coisas que você nem imaginou, Ele deseja fazer por você. Quantos creem nisso, digam amém. Só que o meu coração fisicamente não estava bem, eu não tinha ideia disso. E aí, a gente chega lá no hospital, e para mim esse foi um dos momentos mais difíceis. Me colocaram numa maca, me despedi do meu sogro, do meu cunhado, e aí você começa a entrar naquele centro, no CTI, frio demais, muito gelado. Aí eles me colocaram lá nessa ala de pacientes, no nível mais delicado, vamos dizer assim. E aí falaram: André, tira sua roupa, por favor. Eu falei: tá bom, tirei a roupa. Ele falou: não, tira toda a sua roupa, você precisa usar uma fralda. Eu falei: eu não vou usar uma fralda, eu estou bem. Aí o enfermeiro falou: não, você não está entendendo. Você está no CTI, você precisa receber medicação urgente. Você aqui é um paciente, você precisa colocar uma fralda. E por mais que possa parecer engraçado, para mim foi muito humilhante, cara, perceber que eu estava completamente dependente, deitado numa maca. Agora era mais um paciente, cara. Colocaram um catéter aqui na subclave, começaram a fazer um monte de exames, minha saturação estava baixa, colocaram um tubo de oxigenação. E aí alguém que estava bem um dia antes, agora está deitado numa cama de CTI e não tem ideia ainda do que está acontecendo dentro de si. Sabe, quando as luzes daquela ala se apagaram, a primeira coisa que veio à minha mente foi: será que esse é o barco que aquele meu amigo tinha tido a visão? E por incrível que pareça, de todo o meu tempo internado, os 3 primeiros dias foram numa ala de pacientes terminais. E ali eu fiquei sozinho com Jesus num barco. No 4º dia os médicos vieram e falaram: olha, você já está melhor, a gente vai te levar para uma outra ala do CT. Eu falei: não, deixa eu ficar aqui. Eles tiveram a mesma reação que vocês. Como assim, você quer ficar aqui, você já está melhor? Eu falei: não, mas aqui não tem distração. Preste atenção nisso, aqui não tem distração. Meu irmão, quando você vive por um propósito, você não quer desperdiçar nem um dia para realizá-lo, esse propósito. Eu entendi desde o momento que eu cheguei, se Deus me permitiu chegar aqui, Ele quer falar comigo. Eu não quero me distrair enquanto eu deveria estar aprendendo. Eu não quero me entreter enquanto eu deveria estar aprendendo. Porque se a gente buscar entretenimento quando deveria estar aprendendo, vão chegar momentos na nossa vida que a gente vai precisar se colocar de pé com autoridade, só que a gente não vai saber o que falar, porque a gente estava tão entretido quando deveria estar aprendendo. A gente estava tão distraído quando deveria estar ouvindo Deus falar. Sabe, todo homem que se levanta com autoridade
autoridade só pode fazer isso quando antes ele se sentou para ouvir Deus falar com ele. Jesus, ele ensinava, e a palavra de Deus diz que ele ensinava como quem tinha autoridade. Mas ele ensinava sobre as mesmas coisas que os homens que o perseguiram também ensinavam. Qual era a diferença? É porque ele parou para ouvir o Pai falar antes de falar às multidões. Eu falei, eu não quero me distrair, cara. Outra aula tem TV, as pessoas já estão melhor, vão ficar falando aqui, tá todo mundo inconsciente. Só tem eu e Deus aqui, ninguém conversa comigo, ninguém puxa assunto. E aí o médico falou, não tem como, infelizmente, chegou um paciente que está muito pior do que você, a gente vai precisar te substituir. E aí depois de algum tempo, para resumir bastante, me levaram para o quarto. E olha só que incrível o que Deus fez comigo nesse lugar, preste atenção. Me levaram para o quarto com o número 210. E quando eu cheguei naquele quarto, eu sabia que eu ia passar algumas semanas lá dentro. E sabe o que eu entendi? 210 pode ser o número do meu cativeiro, 210 pode ser o número da minha prisão, mas eu decidi que 210 vai ser o número do meu lugar secreto. Eu vou ouvir Deus falar nesse lugar como eu nunca ouvi antes. Eu vou experimentar a graça de Deus nesse lugar como eu não experimentei em outros. Sabe, o que nos limita não são as paredes ao nosso redor, são as paredes dentro de nós. Você pode estar num quarto de hospital e experimentar coisas que você nunca experimentou, como você pode estar numa balada achando que está tudo certo e está oprimido sem perceber que está. Não tem a ver com o ambiente que você está inserido, meu irmão, tem a ver com as realidades dentro de você. Olha só que lindo, cara, Deus ele é maravilhoso, Deus ele é bondoso demais. 2 meses antes da minha internação, eu ministrei exatamente sobre isso, nesse púlpito, nessa igreja. Eu falei a respeito das realidades dentro de nós, que são capazes de transformar as realidades ao nosso redor. É como se Deus já estivesse falando comigo aquilo que eu precisaria lá na frente, para enfrentar alguns novos desafios. Eu preguei nessa igreja a respeito de Paulo e Silas, a mesma passagem que Casinha, sem saber, começou esse culto. Paulo e Silas estão presos, eles estão cativos, eles estão acorrentados, mas preste atenção, por mais que o exterior deles fosse uma prisão, o interior deles era livre. Eles estão no meio de uma prisão e eles começam a adorar, eles começam a cantar louvores. E sabe o que acontece? Enquanto eles estavam tirando as realidades de dentro e colocando para fora, aquele cativeiro se rompeu, houve um grande terremoto e eles foram libertos. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Eu preguei sobre isso. Sabe o que aconteceu? Algum tempo depois eu estou dentro de um quarto de hospital e é como se eu entendesse o seguinte: bom, agora eu preciso colocar em prática aquilo que alguns dias atrás eu ensinei. Agora eu preciso vivenciar aquilo que alguns dias atrás eu compartilhei. Se o meu interior é livre, esse quarto vai experimentar de liberdade também. E todo mundo que entrar aqui vai saber disso. Sabe qual foi a maior parte dos testemunhos que eu recebi, principalmente de jovens aqui que foram me visitar? Pastor, eu achei que eu ia te encontrar de uma forma, mas eu saí renovado. Foi tão inspirador esse tempo que a gente passou junto. Pastor, eu vi tanta serenidade no teu semblante. Pastor, foi tão bom o tempo que a gente esteve junto. Agora, sabe o que eu ouvi também? Pessoas que falaram: cara, eu imaginei que você estaria diferente. Você está bem, cara. Eu imaginei que você estaria abatido. Eu imaginei que você estaria desanimado. E sabe o que me causou estranheza? Preste atenção. Eu fiquei pensativo sobre o que essas pessoas esperavam de um cristão. Não era para ser surpreendente um cristão que tem fé em meias circunstâncias. Surpreendente seria um ministro da palavra de Deus se abater na primeira crise que vem sobre ele. Sabe por que a gente se surpreende com coisas que deveriam ser normais? Porque o nosso nível está muito abaixo do nível que Deus tem para nós. A gente está tentando se nivelar por nós mesmos, então a gente nivela a nossa fé pela fé de quem está do lado. E se parece que é um pouco maior, a gente acha que está bom. A gente nivela o nosso chamado pelo chamado de quem está do nosso lado. E se parece que está um pouquinho mais avançado do que o dele, a gente se contenta e acha que está bom. A gente nivela o nosso nível de experiências com Deus pelo nível de experiências com Deus de quem está do nosso lado. Sabe o que isso vai gerar em nós? Uma geração medíocre que se contenta com pouco, porque a nossa medida está em quem está do lado, quando deveria estar nos céus. Quantos estão entendendo isso?
Meu irmão, eu não estou aqui para te confrontar, eu estou aqui para te motivar. Eu quero que você saia daqui entendendo que o teu nível de fé não deve ser comparado a quem está do teu lado, mas ao nível de fé daquele que gerou fé em nós. A palavra de Deus diz que até a fé que nós temos foi liberada por Ele. Cada porção de fé liberada sobre cada um de nós veio dele para nós, e só pode ser aumentada quando ouvimos a sua palavra. A nossa fé não aumenta quando a gente ouve um sermão hoje. A nossa fé aumenta quando a gente ouve a palavra de Deus. Infelizmente, nem todo sermão carrega ela. Sabe, Deus não tem compromisso com sermões de homens. Deus tem compromisso com a palavra que sai da sua boca. Eu estava conversando com o pastor Felipe esses dias. Ele falou algo que eu achei tão interessante. Ele falou, mano, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só que as pessoas nem sempre percebem que a Bíblia diz o seguinte: conhecereis, e ela te libertará. Aquilo que te liberta é aquilo que você conhece. Você só pode ser liberto pela palavra à medida em que você conhece ela. Não tem a ver com ouvir falar dela, não tem a ver com ter informação sobre ela, não tem a ver com ler sobre ela, tem a ver com conhecê-la face a face. Quantos estão entendendo isso? Você sabe por que tem tanto poder na palavra? Porque Jesus é a palavra. João diz que no princípio ele estava com Deus e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus era o próprio verbo encarnado, e é por isso que existe poder na palavra. Quando nós ouvimos a palavra, cremos na palavra e declaramos a palavra, o próprio Deus toma forma diante dos nossos olhos. Sabe, eu estou no meio de uma cama de hospital, e aí eu começo a lembrar de coisas que eu preguei um pouco tempo antes. Sabe, eu falei sobre Paulo e Silas e a liberdade deles, trazendo liberdade ao seu redor. Mas eu falei também sobre Jesus em meio a uma tempestade. Sabe o que me chama a atenção? Em uma das passagens da Bíblia fala a respeito de Jesus dormindo no meio de uma tempestade. E você sabe por que Jesus dormia no meio de uma tempestade? Porque dentro dele havia paz que excede todo entendimento. Então Jesus, ele não estava preocupado com as ondas fortes ao seu redor. A paz que havia dentro dele fez com que houvesse paz ao redor dele também. Quantos estão entendendo isso? Eu tenho mais 5 minutos para pregar. Sim ou não? Amém? Quantos querem que eu termine? Diga amém. Glória a Deus. Eu estou usando essa técnica do pastor Felipe em vários lugares. Não está dando muito certo, não. Usei ontem em Cachoeira de Itapemirim, que eu estava, né, pastor? Cara, foi maravilhoso o que Deus fez lá, e vai ser ainda melhor o que Ele vai fazer aqui, e vai ser ainda melhor o que Ele vai fazer amanhã, amém? Sabe o que eu achei interessante? Preste atenção. O nosso nível de fé vai ser aumentado à medida em que a gente passa a confiar no que Deus nos promete. Sabe por que Jesus não teve medo em meio à tempestade? Porque Jesus já tinha ouvido do Pai os propósitos que Deus tinha para Ele. Então Jesus já sabia que ele morreria numa cruz. Quando a tempestade forte vem, eu imagino Jesus lembrando das promessas do Pai e pensando: bom, o meu Pai não disse que eu vou morrer afogado, então eu posso dormir em meio a uma tempestade. O meu Pai não disse que eu vou morrer no meio de uma tempestade, então eu vou descansar no meio dela, porque eu creio em toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que Jesus não ficava ansioso? Porque ele sabia qual seria o ponto final da sua história. É como o Godoy diz: olha, não coloque um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Não olha para uma crise que está vindo diante de você e imagina que ela é o final da tua história. Pelo contrário, quando você sabe aquilo que Deus te prometeu, você sabe o que te espera depois dessa tempestade. Eu estou no quarto de hospital e sabe o que vinha à minha memória todo o tempo? Aquilo que Deus me prometeu não termina numa maca de hospital, não termina num leito, não termina num quarto sozinho. Aquilo que Deus me prometeu é que eu vou carregar dentro de mim a única mensagem capaz de mudar toda uma geração. Deus me prometeu que eu e toda a minha casa serviremos a Ele, e eu vou ver com os meus olhos isso se cumprir. Deus prometeu que Cecília é uma bênção e ela foi gerada por uma promessa, e ela só tem 4 anos. Eu não vou morrer antes de ver todas as promessas se cumprirem. Quantos estão entendendo isso? Meu irmão, você não pode ficar no meio do caminho. À medida em que você confia naquele que te prometeu, Ele vai te alcançar no meio do caminho.
Pastor, mas eu tô ferido, pastor, eu tô machucado. Glória a Deus. Ele veio exatamente para sarar as suas feridas. Ele veio justamente para mudar as suas vestes. Ele veio para te colocar de pé e falar: ei filho, presta atenção, olha para mim, não olha para o entorno. Quando Jesus se aproxima do barco no meio daquela tempestade, olha só que incrível. Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos, eles se assustam e eles falam: será que é um fantasma? Os discípulos tiveram medo. Sabe por que os discípulos tiveram medo? Porque eles criam no poder sobrenatural de Deus, mas ainda assim se surpreendiam quando o sobrenatural entrava em ação. Pastor, a gente fez o seu exame, não dá para explicar, mas a sua válvula está completamente restaurada. E eu falei, eu acho até que eu fui um pouco seco. Eu falei: glória a Deus, confirmou que eu já sabia. Como assim você já sabia? Porque Deus prometeu que vai restaurar a minha saúde. Porque Isaías 53 já disse que Ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Eu fui sarado pelo sangue dele. Isso é suficiente. Precisa ser suficiente. Não dá pra gente se surpreender com alguém que é ilimitado e que em sua essência é sempre surpreendente. Não tem por que a gente esperar de Deus menos do que ser surpreendido todos os dias. Não tem porquê. E eu quero te convidar em nome de Jesus a nessa noite sair daqui trazendo à tua memória sonhos que Ele te deu, projetos que Ele gerou no teu coração, visões que Ele já te deu a respeito de futuro. Preste atenção, você não é qualquer um. Jesus morreu por você. Ele te amou de tal maneira que Ele morreu no seu lugar. Ele não aceitou a possibilidade de ter você longe dEle. Ele preferiu se entregar para ter você perto de novo. Quantos estão entendendo isso? E eu quero terminar essa ministração falando sobre algo que Deus falou comigo no quarto de hospital e que me marcou demais. Eu estava assistindo, durante esses 35 dias, eu acho que eu assisti uns 5 filmes, 6 filmes. E um deles, eu tinha que ter assistido, porque eu fui impactado demais por ele. Se chama Beleza Oculta, com Will Smith. E quando começa o filme, a primeira coisa que esse cara fala é o seguinte: existem 3 coisas que conectam toda a humanidade: o amor, o tempo e a morte. Eu parei na hora do filme e falei: uau, é muito poderoso o que esse cara está falando. O time do louvor pode ir subindo. Eu parei aquilo e eu fiquei meditando. Eu falei: Deus, isso é real. Essas 3 verdades conectam toda a criação: o amor, o tempo e a morte. E ele ainda disse o seguinte: todo mundo deseja receber amor, todo mundo se preocupa com o tempo que tem, todo mundo teme a morte. E eu parei o filme, Renan, eu fiquei meditando sobre isso. Sabe o que Deus falou comigo? Deus falou assim: filho, no princípio de todas as coisas, só o amor estava disponível. Filho, no princípio de todas as coisas, o homem não se preocupava com o tempo, porque vivia acima dele. Deixa essa palavra entrar em você e gerar vida. Preste atenção. Filho, no princípio de todas as coisas, o tempo não limitava o homem era comigo, Senhor do tempo. Filho, no princípio de todas as coisas, o homem não temia a morte, porque sequer sabia que ela existia. Quando o homem toma do fruto da ciência do bem e do mal, ele passa a saber tudo que existe, tudo que pode vir sobre ele. E é por isso que as vergonhas dele agora precisam ser cobertas. O homem descobre que agora o tempo pode limitá-lo e que a morte pode sucumbi-lo também. Agora preste atenção, olha para mim, olha só que coisa maravilhosa. Sabe o que Deus falou comigo também? Filho, o que Jesus fez foi restaurar tudo que o pecado tirou de você. Porque naquela cruz o amor em forma de sangue conectou de novo essas 3 verdades. Aquele que agora aceita o amor vai viver acima da linha do tempo e vai vencer com ele também a morte. Quantos creem nisso? O amor, o tempo e a morte são coisas que marcaram a história de toda a criação. Mas aqueles que estão em Cristo não precisam mais ter preocupação com o tempo e
e muito menos temer a morte. Sabe por que a gente fica ansioso tantas vezes? Porque a gente quer correr atrás do tempo e fazer enquanto dá tempo. Você sabe por que Deus não é ansioso? Porque Ele é eterno. Aquilo que Ele te prometeu, existe todo o tempo do mundo para cumprir. Então eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. E eu quero orar com você nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos, não deixa nada te distrair. A presença de Deus é real nesse lugar. A presença de Deus é real nesse lugar. E sabe, a presença dEle é tudo que precisamos. A presença dEle é suficiente para mudar a nossa história. A presença dEle me alcançou no leito de hospital, te alcançou na tua casa. A presença dEle te envolveu desde o ventre da tua mãe. Na verdade, a presença dEle já te revestia antes do ventre da tua mãe existir. Antes dela existir, Ele já era Deus e Ele já te amava. Antes da tua casa existir, Ele já era Deus e Ele já sonhava com você. Ele é antes de todas as coisas e Ele permanece depois de todas elas. Feche os seus olhos em nome de Jesus e eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Deus, nós clamamos, venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós com a Tua presença nesse lugar e marca a nossa história. Nós não queremos caminhar segundo aquilo que nós vemos, mas segundo toda a palavra que já foi liberada da Tua boca. Vem